teto. Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia nesta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2014. A partir de agora, vocês vão ficar sabendo de tudo que rola no esporte. E olha que pintou uma bomba. Paraíso entra com recurso da Secretaria do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Tocantinense de Futebol. Está questionando a forma de disputa e não quer fazer o primeiro jogo em casa, quer fazer o segundo jogo em casa contra o Ricanato. Olá, Gilmar, bom dia. Bom dia, Ademar. Aquele abraço à galera do esporte. Eu conversei há pouco com o Romário, né, lá da equipe do Paraíso, Ademar. Daqui a pouquinho eu vou contar o que é essa conversa. Tá? Beleza. Mas a gente fala do futebol Set Society, Ademar, a Supercopa de Futebol Set Society, Troféu Esporte Mais, definiu os 4 semifinalistas. Na sexta-feira, Encanel e Interpalmas empataram 1-1 no tempo normal. E a equipe da Encanel venceu, né, na cobrança de penalidades por 2-0. Ontem, outros 3 jogos, lá no Morada do Sol. JN Motos 4, Nova Era 2. Escolinha Futebol 7, 1, Tropical Carretas 3. Ferraço e Varandas empataram em 1-1 no tempo normal. 2-1 para Ferraço na cobrança de penalidades. Semifinais é na próxima sexta-feira. Encanel e Tropical Carretas, 8 da noite, no campo da 1105 Sul. E logo na sequência, JN Motos e Ferraço Futebol 7 fazem a outra semifinal. Tá aí então o time do Frangão, o Ferraço, está na semifinal, é verdade? Pois é, então vamos continuar o programa Esporte Mais, daqui a pouco tudo sobre esse recurso do Paraíso contra a inclusão, a classificação do Ricanato, achando que o Ricanato foi beneficiado porque não jogou contra o Caburé, ganhou 6 pontos na moleza. Então, o Paraíso está questionando isso aí, mas a gente fala desse assunto daqui a pouco, porque agora nós vamos falar do circuito esportivo. A Naína traz as informações. Vamos lá. O Circuito Cultural Esportivo na Praia da Graciosa reuniu participantes de diversas modalidades esportivas, como o stand-up paddle e o slackline. Então, a gente comemora o aniversário do Lago desde 2005. A partir de 2007 nós mudamos o formato para um formato esportivo e em 2013 nós decidimos fazer um evento mais para a comunidade, buscando trazer os moradores do entorno do lago que viessem curtir essa beleza que é de todos nós. Entre os atletas, o jovem Gabriel Pereira, finalista de uma das modalidades de slackline, que descobriu o esporte por acaso. Eu descobri o slackline andando de skate no evento Arroz Se Mistura. Daí eu gostei, eu olhei assim, daí eu pensei que poderia ser um esporte para mim. Só que quando eu comecei a praticar eu achei que muito difícil, daí eu achei que não ia dar. Mas aí eu prossegui e tô no nível que tô hoje. O evento atraiu gente de diversas cidades, Gurupi, Imperatriz, Marabá e Brasília. Beleza. Mais um esporte que pinta aí, tem um visual até bom, né? Porque o pessoal para fazer, os meninos ficam ali de biquíni, né? É só mais à vontade, como se fosse uma praia. Dá até para limpar as vistas, né, João? Você arrisca nessa modalidade aí, Ademar? Não, arrisco não, mas para prestigiar, eu acho que sim. Né? Tá bom. O visual é bonito, né? É bom. Agora, aquele negócio de ficar ali em cima da corda, fazendo daquele jeito ali, é o seguinte, o cara, se ele treinar aquilo ali, ele pode ir trabalhar no circo, que está com o emprego garantido, né? Tranquilo, né? Beleza. Vamos, então, para um rato apoio cultural e a gente volta já, é rapidinho, é lá e cá. Voltamos da apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins. Gilmar. Olha, Ademar, a final do Copão Primavera será no próximo sábado, às 3 horas da tarde, no campo do Morada do Sol, Associação Esportiva do Aureni 2 e Morada do Sol. Quem manda o recado aqui é o Silnei. Muito obrigado, Silnei. Boa sorte para você, para o time do Aureni, né, nessa final aí com o Morada do Sol. É mais uma competição que está chegando ao final e olha que esse amador tem boa qualidade, viu? Vai ser uma grande final e o Silnei sempre acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, além de ser um grande profissional como treinador e como outros assuntos mais. E sempre colocando aí as equipes na final da competição. Com certeza. Nas finais. Com ele chega mesmo, se não é campeão, mas pelo menos, né? Ele não só participa, não, ele disputa.
Isso daí tem essa vantagem. É para chegar mesmo. É para chegar mesmo. Pois é, agora vamos falar então, chamar aqui o Luiz Sack para falar do retorno dos atletas, dos para-atletas aqui em nossa capital. Vamos conferir, vamos lá. Railma foi uma das atletas da delegação tocantinense a participar das Paralimpíadas Escolares que aconteceu em São Paulo. No arremesso de peso, ela conquistou o 3º lugar. A gente pega um negócio de arremesso de peso, a gente joga, coloca assim, a gente tem que lançar bem longe, com a força, é a força que a gente tiver. Aí tem que jogar bem longe. A professora de Educação Física da APAE ajudou nos treinos e acompanhou a competição. É uma participação em especial da minha atleta Railma, ela foi o esperado, né? A modalidade que ela domina é o arremesso de peso, então a gente tinha uma expectativa dela realmente trazer uma das medalhas para o Tocantins. Esta é a 2ª vez que a delegação tocantinense participa dessa competição, que reuniu mais de 1.000 atletas. Em 2013, o Tocantins levou 9 atletas e trouxe 3 medalhas. Neste ano, foram 14 atletas e a delegação trouxe para casa 7 medalhas. Agora, uma coisa também bem interessante que nos chamou a atenção, aliás, nem nossa atenção, a atenção lá, né, até do Comitê Paralímpico Brasileiro, foi pelo Tocantins ser a 2ª vez que ele participa, já teve um resultado surpreendente, né? O ano passado, nós levamos 9 para atletas, né, trouxemos 3 vitórias, sendo uma ouro e 2 de bronze, né, e já esse ano nós levamos 14 para atletas, né, e trouxemos 7 vitórias. Então, assim, é bem significativo, né, esse resultado. E além da competição, outro ponto importante para os jovens foi a socialização entre outros grupos. Ter toda aquela socialização com os colegas, né, toda a integração naquele momento é mais produtivo ainda. Fazer novas amizades, conhecer novas pessoas e ganhar novas experiências. Outra coisa também é em relação à comida, né? Alguns tipos de comida eles comiam e até alguns falavam, ei tia, isso é outra vida, né? Como também a interação com outros para-atletas de outros estados e até de outro país, como o Reino Unido, que foi um país que foi convidado para estar lá conosco e participou, e eles tiveram a oportunidade de estar junto com eles, né? De tocar na experiência, foi muito interessante isso aí. Brinquei demais lá. Dancei lá. É mesmo? Conheci outras pessoas lá. E como é que foi? Você conheceu muita gente? Conheci. A amizade que ela fez lá parece que foi boa, né? Gostou dessa viagem, né, irmão? Fazer amizade é sempre bom, né? Sempre bom. Viajar, melhor ainda. Com né? certeza. Sempre importante. Com certeza. Conhecer novos lugares, novas pessoas. Né? Olha, recebemos algumas mensagens aqui, alguém cobrando com relação à final do campeonato Sub-19 em que o Palmas foi campeão. Fizemos a cobertura do campeonato todo e tal. E nessa final, para tudo, sempre tem a primeira vez. Aconteceram alguns problemas com relação à filmagem do jogo, aí o que nós também pedimos, não conseguimos, não filmarmos o jogo, teve um problema sério, não deu para fazer. Aí conseguimos as imagens vieram trocadas, coisa e tal, né? Mas nós ainda vamos mostrar, viu, mais cedo ou mais tarde, e inclusive o especial que estamos preparando para o final do ano, né, com os principais títulos conquistados nesta temporada, com certeza a final em que o Palmas foi campeão sub-19 contra o Tocantinópolis será apresentado. E o Palmas com esse título agora vai representar o estado tocantinense na Copa São Paulo de 2016. E o vice-campeão, que é o Tocantinópolis, deve representar o nosso estado da Copa BH do próximo ano. E esse time do Palmas, um time muito bom e que alguns atletas aí, pelo menos uns 5 ou 6, com certeza serão aproveitados na equipe principal, né, Gilmar? Exatamente, essa é a ideia, né, Ademar? E no Tocantinópolis, uma temporada de 2015 cheia, né, de competições, porque vai ter logo no começo do ano, a partir do dia 8, né, de fevereiro, a Copa Verde, né, para disputar. Então. E aí vai ter o Luverdense como adversário. Isso. O Salinho já está montando o time, aliás, disse que já está com o time praticamente montado, né? Para iniciar a preparação em janeiro e no dia 8 de fevereiro estrear com a equipe do Luverdense no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Depois vai ter a Copa São Paulo, sub-19, né? E vai ter também o campeonato estadual da primeira divisão. Então, um ano cheio aí para o Tocantinópolis
com 3 competições, um ano cheio também para o Interporto, né, que vai ter Copa do Brasil, vai ter Brasileiro da Série D, vai ter o estadual, isso no profissional, além do campeonato sub-19 aqui do estado, o Interporto então disputando aí várias competições também. Ok, então é o seguinte, vamos para mais um rápido apoio cultural e a gente volta já já. Na volta, vamos falar desse recurso do Paraíso, né? Do recurso do Paraíso que deu entrada ontem na Secretaria do TJD, da Federação Tocantinense de Futebol, e falar tudo sobre os 2 jogos de hoje, começando a semifinal da Segundona Tocantinense. É rapidinho, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia, curtindo o programa Esporte Mais. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o Roberto Sayum, que é secretário da Agricultura da Prefeitura de Palmas, aqui do município, torcedor do Atlético Goianiense e que hoje estava chorando. Foi esse time meu time meu parece não sei o que não, viu? Na hora H, perde em casa, não garante a classificação e para subir para a primeira divisão. Ele tá chateado com esse Atlético dele, mas tem mais gente chateada aí, viu, Roberto? Não fica preocupado, não, porque quem torce pro Vila tá sofrendo muito mais do que você. Caiu 2 vezes esse ano. Caiu 2 vezes o Vila Nova. 2014 pro Vila Nova é uma temporada para ser riscada, né, do calendário. Justamente. Roberto Sayum, que gosta muito de esporte, muito obrigado, então, pela sua audiência e continue prestigiando, então, o programa Esporte Mais. Bem, mas começa hoje, então, a fase semifinal da 2ª divisão do Tocantinense. Às 4 da tarde, lá em Alvorada, o Alvorada recebe o Guaraí. O Gilmar Santos conta a história desse jogo. Vamos conferir, vamos lá. Uma das semifinais do Campeonato Estadual da Divisão de Acesso vai colocar frente a frente Alvorada e Guaraí. Os 2 times fizeram parte do Grupo B na fase de classificação. Em Guaraí, no estádio Delfinão, a partida terminou em 0-0. Na volta em Alvorada, no estádio Elias Natan, novo empate, desta vez em 1-1. Agora, os 2 voltam a se enfrentar, desta vez pelas semifinais da competição. Do lado do Alvorada, jogadores e comissão técnica pregam respeito pelo adversário. O pensamento agora é diferente, vamos trabalhar mais firme para que na quarta-feira, aí sim, vamos brigar para conseguir a vitória e, consequentemente, conseguir no outro jogo a classificação. Guaraí agora na próxima fase. Vocês já jogaram, né? Na primeira fase do campeonato foram 2 empates, né, Ju? É verdade, por que pareça, nós empatamos fora e dentro de casa. Né? Já sabemos da forma que eles jogam, eles também já sabem da nossa forma, né? Mas estamos preparados e levantar a cabeça, tranquilo, vamos ir para esse jogo aí agora, a semifinal, agora é tudo ou nada. Vamos cabeça erguida para a gente conseguir subir. Quando a gente trabalha certo, Deus nos abençoa, né? Foi difícil a primeira fase, a segunda fase, uma vitória já nos colocou entre os 4. Deus é maravilhoso nisso, a gente só tem que agradecer. Porque quando você trabalha corretamente, né? Muita gente fala muita besteira, alguns adversários menosprezando a nossa equipe. Mas eu tenho conhecimento, graças a Deus tenho prestígio onde eu passei e consegui trazer jogadores de qualidade, juntamente com a KJ aí, do zagueiro Júnior Bahia. Fizemos uma parceria aí, aproveitamos o melhor dos jogadores deles e eu trouxe alguns companheiros que vieram para me ajudar e a gente conseguiu essa vaga. Para chegar às semifinais, o Alvorada jogou 2 vezes com o Ricanato na segunda fase. O Alviverde do sul do estado ganhou por 2-1 no estádio Elias Natan. E depois foi derrotado por 3-0 na capital, mas se classificou pelo índice técnico. Já o Guaraí passou fácil pelo Taquaraçu com 2 vitórias, por 5-1 no estádio Newton Santos e depois por 5-0 no estádio Delfinão em Guaraí. A primeira partida entre Alvorada e Guaraí é nesta terça-feira, às 4 da tarde, no estádio Elias Natan. E a segunda está marcada para o próximo sábado, também às 4 da tarde, no estádio Delfinão em Guaraí. Com melhor campanha na competição, o Guaraí joga por 2 empates para chegar à final e conquistar a classificação para a primeira divisão do ano que vem. Para o jogo Alvorada e Guaraí, a Comissão Estadual de Arbitragem escalou Jânio Pires Gonçalves, Luiz Júnior e Claudino Cavalcante para comandar o jogo. Pois é, então hoje às 4 da tarde, lá no Elias Natan, Alvorada e Guaraí. Olha, e o Lúcio, Gilmar, tem o mesmo pensamento meu. Ele acha que 3 zagueiros não se usam mais. Não se usa mais, não está usando isso mais no futebol brasileiro. E se usar, tem que ter 2 alas muito bons, mais ponteiros do que alas. E ele, inclusive, disse que no início o Gil estava teimando em colocar 3 zagueiros, não estava dando certo. Depois que ele optou por 2 zagueiros e 2 alas, aí o time começou a subir de produção e está aí na semifinal.
Isso depende muito, né, Ademar, do treinamento, da preparação, da qualidade dos jogadores, né? O Ricanato joga com 3 zagueiros, mas o Ricanato tem 3 zagueiros de qualidade, o Fábio Bahia, o Neuran e o Moacri, né? Os 3 aí são jogadores acostumados com as competições aqui do estado, enfim. Mas aí, esse esquema de jogo você tem que preparar muito, né, para poder e treinar outras opções também, porque de repente no decorrer do jogo você precisa mudar o esquema do time de jogar. E aí o Tomás deve ter isso na equipe do Ricanato, né? Ele tem jogado com 3 zagueiros, ele me falou hoje no programa de rádio, ele participou do programa de rádio da 96 FM, que deve manter a mesma equipe que começou o jogo com a Alvorada, ou seja, então ele vai escalar os 3 zagueiros, Fábio Bahia, o Neuran e o Moacri. Né, com os 3 zagueiros do time, vai jogar no 3-5-2. Pois é. Bom, a outra partida, então, da semifinal vai acontecer hoje à noite no estádio Pereirão, entre Paraíso e Ricanato. Conta com o que vai acontecer. Pode acontecer aí, Gilmar. O sonho de disputar a primeira divisão do Campeonato Tocantinense de 2015 segue vivo para Ricanato e Paraíso. Os dois se enfrentam hoje à noite no estádio Pereirão e Paraíso. Para o time da casa, é a busca pelo retorno à elite do Tocantinense. Já o Ricanato está no primeiro ano de profissional, disputa pela primeira vez a Série B e já pode conquistar o acesso para ser mais um time da capital na principal divisão do campeonato estadual. O Ricanato tem a vantagem de jogar por 2 empates, ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols, para ficar com uma das vagas para a próxima temporada. Mas no time da capital todos estão conscientes das dificuldades que serão os 2 confrontos com o Paraíso. Cada partida, cada fase vai se tornar mais difícil. Mas a gente veio se preparando até agora para chegar nesse momento e estar em condições de decidir. A gente espera, respeitando o Paraíso, espera fazer uma boa partida e já estrear com vitória. Um adversário difícil, um concorrente direto, né? Mas trabalhar essa semana, temos jogo, sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, mas temos condições de classificar a próxima fase também, de subir a equipe. Então, respeitando a equipe do Paraíso, que é uma excelente equipe, eu conheço alguns jogadores que estão lá, mas temos que jogar para vencer. Onde a gente vai jogar tem que ser assim, então, respeitando, vamos lá em busca da vitória, para a gente conseguir o nosso objetivo maior, que é levar o Ricanato à primeira divisão do Campeonato Tocantinense. Está perto, né? Só que a gente tem que ter muita cautela, tem que trabalhar muito. Agora tem que trabalhar um pouco mais dobrado, a gente temos que impor um trabalho técnico, um trabalho um pouco mais agora de descanso, para poder a gente render mais dentro de campo e conseguir esse acesso aí tão esperado para a equipe do Ricanato. O primeiro jogo entre Paraíso e Ricanato será disputado às 8h15 da noite desta terça-feira no estádio Pereirão, em Paraíso. A partida de volta é no domingo, às 5 da tarde, no estádio Newton Santos, em Palmas. Para o jogo Paraíso e Ricanato, o trio de arbitragem escolhido vai ter Alisson Furtado, Gilvan Cavalcante e Natal Júnior. Pois é, o jogo está confirmado para hoje às 8h15 da noite no estádio Pereirão, entre Paraíso e Ricanato, apesar do Paraíso ter entrado com uma representação ontem no TJD da Federação Tocantinense de Futebol, alegando de que o Paraíso fez melhor campanha do que o Ricanato, porque não deve ser contados os 6 pontos que o Ricanato ganhou do Caburé, que nem participou, desistiu da competição antes de iniciar a competição, Gilmar. Exatamente, Ademar. Inclusive o pessoal do Paraíso, né, do Paraíso Esporte Clube, mandou para a gente aqui uma cópia do recurso encaminhado ontem à Federação Tocantinense de Futebol, protocolado lá na Federação Tocantinense de Futebol, e encaminhado ao Tribunal Desportivo, o Tribunal de Justiça Desportiva, né? E a diretoria do Paraíso quer, entre outras coisas, que aqueles pontos que o Ricanato ganhou do Caburé na primeira fase do campeonato sejam cancelados. Com isso, a equipe do Ricanato ficaria hoje com menos 6 pontos na classificação geral, ou seja, hoje o Ricanato tem 25 pontos na classificação geral, então menos 6 ficaria com 19. Isso. Né? Enquanto a equipe do Paraíso, que somou 17 pontos na fase de classificação, mais 4 que somou na segunda fase, empatou uma com Colinas e ganhou a outra, ficaria com 21. E aí o pessoal do Paraíso então reivindica isso, que o primeiro jogo fosse aqui na capital e o segundo em Paraíso, e que a vantagem de jogar por um empate, por 2 empates ou por uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols, fosse a vantagem do time de Paraíso. Mas o jogo vai acontecer, conversei há pouco com o Romário,
que é diretor de futebol lá do time do Paraíso, ex-presidente Romário, agora diretor de futebol, ele disse que o jogo vai acontecer e que estão organizando tudo para que o jogo aconteça hoje à noite. Agora, aí dependendo do resultado das duas partidas, o Paraíso vai recorrer aí ao tribunal. Pois é, e eu conversei com o Gasparino por telefone há poucos instantes e ele me disse o seguinte, que o Paraíso sabia, leu todas as normas, deu total condição para a federação definir, inclusive esses jogos de hoje, terça-feira, foi uma decisão única e exclusivamente da federação, porque os clubes não se manifestaram que dia queriam jogar, então que a federação, Gasparino, acabou marcando os 2 jogos para hoje. Ele disse que agora esse recurso do Paraíso será encaminhado hoje para o presidente do tribunal, o Vitorino de Souza, e ele vai dar o seu parecer para depois ir a julgamento. O Paraíso pensou que o negócio era julgado de imediato. Não, o Paraíso não entrou certo. Ele teria que ter entrado, então, para ser de imediato, entrado com uma liminar pedindo para suspender a rodada ou, pelo menos, o jogo do Paraíso. Até que o recurso fosse julgado. Até que o recurso fosse julgado pelo tribunal. Então, começou errando aí o Paraíso, porque sabia que o Caburé havia desistido, mas concordou em que fosse somando os pontos. Ele tinha que ter entrado logo no início para questionar isso. Não questionou. Questionou agora, depois de passar, já na fase semifinal. E outra coisa que, ao invés de ter entrado com recurso, então entrasse com a liminar pedindo para suspender os jogos e também com recurso. Aí suspendia-se os jogos enquanto o recurso fosse aperfeiçoado, quer dizer, fosse julgado. Isso. E isso não aconteceu. E o pessoal do Paraíso, Ademar, a diretoria, claro, através da assessoria jurídica do time, alega que a federação enquadrou aí o Caburé Esporte Clube no artigo 17 das normas específicas do campeonato da 2ª divisão. E o artigo 17 diz o seguinte: caso uma ou mais associação abandone ou seja excluída durante a competição, registra-se o placar de 3-0 para seus adversários que já o enfrentaram e para os adversários que, porventura, iriam enfrentar posteriormente. Agora, o campeonato não tinha começado ainda, Justo. Quando o Caburé desistiu. O Caburé desistiu uma semana, 10 dias antes, se não me falha a memória. Então, o Caburé desistiu antes de começar o campeonato. Justo. E aí o pessoal do Paraíso alega que o Caburé tinha que ter sido incluído aqui no artigo 18. No caso de abandono ou exclusão de alguma associação antes do início da competição, a mesma ficará impedida de participar dos eventos promovidos pela federação pelo período de 2 anos. Pois é, mas aí não fala, esse negócio de pontos não fala. Mas o primeiro aqui fala, 17, né? Em caso de uma ou mais associações aí abandone, né, ou seja excluída da competição durante a realização da competição, durante a disputa da competição, registra-se o placar de 3-0 a favor de todos os adversários. Isso dá a entender que se abandonar antes de começar a competição, não pode contar os pontos. Não. São aquelas brechas da lei. Aquelas brechas que aparecem. Sempre acontece. E que advogado sempre procura, né, essas brechas para fazer alguma coisa. Exatamente. E com relação a... até foi levantada aí a ideia e a possibilidade de que o Taquarussu não se classificaria para a 2ª fase do campeonato. O Taquarussu se classificaria sim, mesmo se os pontos computados aí dos duelos com o Caburé fossem anulados. Justo. Porque o Taquarussu fez 8 pontos, foram 6 dos 2 WO contra o Caburé e 2 de 2 empates com o Colinas. Justo. E o Sparta fez 13 pontos, ganhou 7 em campo e 6 dos duelos com o Caburé. Justo. Então, se eliminasse os 6 do Caburé e mais 6 que o Sparta perdeu por ter escalado o jogador irregular, o Sparta teria terminado com 1 ponto. E o Taquarussu com 2. Mesmo assim com 2 pontos, classificaria. Classificaria o Taquarussu. Eita danado. E só para registro também, Ademar, nessa fase do campeonato que vai começar hoje, dos 4 times, 3 deles estavam no grupo B, na primeira fase. O Guaraí, o Paraíso e a Alvorada. Enquanto só o Ricanato sobrou do grupo A da primeira fase. Colinas e Taquarussu foram eliminados. Será que esse grupo A é tão frágil assim, que apenas o Ricanato se classificou? O grupo B era um grupo mais forte? Mais equilibrado? Mais equilibrado? Isso. Eis a questão. Bom, esperar para ver. Então, hoje tem os 2 jogos. O Alvorada recebe às 4 da tarde o Guaraí lá no Elias Natan em Alvorada, no jogo de ida. Aí, no sábado, o jogo de volta lá em Guaraí, às 4 da tarde. E hoje, às 8h15 da noite, no Elias, aliás, no Pereirão, lá em Paraíso e Ricanato. E no domingo, às 5 da tarde, no estádio Newton Santos, então, o jogo da volta. Por que o jogo no domingo? Porque vai ter um evento lá de escolinhas, parece um negócio assim, no sábado à tarde. Por isso, o estádio Newton Santos não estava liberado para o campeonato da 2ª divisão e o jogo, então, será no domingo, 5 da tarde. Vamos embora? Ok, até amanhã.
Um abraço, gente. Estamos chegando ao final do programa Esporte Mais por hoje. Na sequência, teremos o Jornal do Meio-Dia. E amanhã, se Deus quiser, trazendo aqui os resultados desses 2 jogos, às 11h30 estaremos de volta. Um abraço, gente. Até lá.